E aí galera, tudo bom? Hoje com vocês aqui, professor Felipe Tonera, eu, sem cortes e sem edição. Hoje a nossa aula é de História. Nós já vimos em sala a Proclamação da Independência. Hoje a gente vai analisar os textos, do Brasil, Dom Pedro I, o Imperador Autoritário. Bom, o Dom Pedro, ele dissolveu a Constituinte. Por que ele fez isso? Porque ele percebeu que o pessoal estava querendo tirar os poderes de Dom Pedro. Então ele mandou tropas, acabou com a Constituinte, deu. Ele mesmo ficou responsável, de elaborar a Constituição. Ele mandou um grupinho de pessoas, elaborou, ele com a mando dele, uma nova Constituição, a Constituição de 1824. Essa Constituição foi a maior até hoje em vigor, a Constituição que mais tempo ficou em vigor. Vai ficar de 24 até a proclamação da República, lá em 1889. Essa Constituição ela foi outorgada. O que é isso? Outorgada. Nome feio, né? Esse nome de antibiótico. Outorgada é conceder. Foi apresentada ao povo sem passar pela Câmara dos Deputados. Tá? Bom, nessa Constituição tinha algumas coisas importantes. Primeiro, tinha o que lá? Deixa eu lembrar aqui. Igualdade perante a lei. Até hoje tem, Mas nós sabemos que no nosso Brasil, essa igualdade perante a lei é mandrake, Outra, liberdade de expressão, Direito de votar e ser votado. Peraí, aí tinha um porém. Abre parênteses. Voto censitário. O que é isso? Um voto com restrições. Só podia votar quem era branco, maior de 25 anos, homem e tinha mais de 100 mil réis. Então, o povo, 90% do povo brasileiro era pobre. Escravos, libertos, alforriados, aqueles que conseguiram a alforria, a libertação, brancos pobres e indígenas. Então, esses não podiam votar. E para ser votado tinha que ter mais de 400 mil réis. Então só votava e era votado quem era rico, para defender os seus próprios interesses. E a grande massa de brasileiros não votava. Bom, mas a maior novidade dessa Constituição foi a criação de 4 poderes. 4 poderes, professor? Como assim 4 poderes? Não era 3? Naquela época foi 4 poderes. O legislativo, aquele que faz as leis, o judiciário, aquele que faz cumprir as leis, o executivo, que faz a gestão do país, e o moderador. O que é isso? Moderador. O imperador, ele era o representante máximo do executivo e do moderador. O que ele fazia no executivo? Nomeava nomes para o Conselho de Estado, com letra maiúscula, que é a nação, e nomeava e demitia os presidentes das províncias. Províncias é os estados hoje, E o moderador, ele controlava o legislativo e o judiciário. Ou seja, o imperador reinava absoluto. Não tinha mais absolutismo, mas ele reinava. Ele era o centralizador e também ele era autoritário, muito autoritário. Bom, essa Constituição tinha que ser jurada em todas as províncias. Só que 2, Olinda e Recife, se negaram a jurar essa Constituição porque não concordavam com o presidente que Dom Pedro I nomeou para as províncias. E essa ideia se espalhou por todas as outras províncias próximas, Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão e outras ali perto, Paraíba, Pernambuco, todas elas ali também começaram a aceitar essa negação, de não querer jurar essa Constituição e não querer que o imperador nomeasse os presidentes. Surgiu aí então a Confederação do Equador. Se espalhou essa revolta por várias províncias. Bom, Dom Pedro não gostou, autoritário que era, mandou tropas acabar com essa Confederação do Equador. O pau comeu, muito sangrenta, batalhas violentas, muitos mortos, E
os líderes rebeldes foram todos condenados à morte, inclusive Frei Caneca. História interessante desse cara, Frei Caneca. Pode pesquisar mais sobre ele. Vou contar uma coisinha só. Quando ele foi condenado à forca, olha só, o engraçado é que quando 3 carrascos se negaram a enforcar o Frei Caneca, porque ele é religioso, eu não quero, né? Deus vai me castigar. E aí eles decidiram trocar, vamos fuzilar o cara. Põe o cara aí, vamos dar um tiro na cabeça dele, né? Que era um dos líderes lá, além de jornalista, também era religioso, um dos incentivadores, né? A liberdade. E até hoje, lá no muro que ele foi morto, até hoje existe, né? Esse muro, tem até um busto lá, tudo. Ele foi fuzilado e se tornou, né? Então, o herói e o mártir da liberdade. Não é tão falado como o Tiradentes, né? Mas o Frei Caneca, na minha opinião, foi mais mártir do que Tiradentes. Bom, quem mais? Em 1825, um ano depois, Dom Pedro, Brasil, declara a guerra à Cisplatina. Olha só a Cisplatina onde é que fica. Aqui, Brasil, né? Aqui. A Cisplatina era uma província brasileira, pertencia ao Brasil. Tá? E ela queria sua independência. Não queria, né, ficar junto ao Brasil. 3 anos de conflito. Né? O pessoal da Cisplatina ganhou aliados, como a Argentina. O Rio da Prata era importantíssimo no comércio, na navegação. Ligava o Rio Paraná, Rio Paraguai. Então era importante ter um controle do Rio da Prata, porque os argentinos estavam de olho, mas se deram mal. Aliados se aliaram à Cisplatina e 8.000 brasileiros, isso consta nos dados oficiais, apenas 8.000, com certeza foi mais, né? 8.000 brasileiros foram mortos e no final a Cisplatina saiu vencedora. O Brasil perdeu a guerra, o Brasil levou pau, né? Perdeu a guerra. A Cisplatina então se torna independente em 1828, com outro nome, República Oriental do Uruguai. Hoje, o nosso grande Uruguai. Pô, se o Uruguai fosse do Brasil ainda, nós teríamos o quê? Cavani, Luiz Soares, nossa seleção. Olha só, nós teríamos uma seleção muito mais forte. A Copa de 50 teríamos ganhos, né? Não precisa nem final. Mas, infelizmente, hoje o Uruguai é um país independente desde 1828. Tá? E com essa guerra, o que o Brasil ganhou? Aumentou as suas dívidas e a crise no país. Dom Pedro agora não vai ter mais sossego. Dom Pedro, pobre Dom Pedro, tadinho, né? Então, pessoal, daqui a pouco mais uma aula de história para vocês aí, com o nosso novo texto que já postei para vocês lá. A próxima aula do texto é sobre a abdicação de Dom Pedro I, ok? Tchau, tchau!